A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou, até aqui foi a mão do Senhor. Se não fosse a mão do Senhor, nós não estaríamos aqui. O Senhor é bom e a sua misericórdia, aleluia, dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me trouxe aqui para falar algo para você. Aleluia. E o que o Senhor tem para entregar para você hoje da parte dele. Ele quer que os seus ouvidos fiquem atentos. Ele quer que você escute as suas direções. Porque o Senhor nos instrui. O Senhor nos dá ferramenta. E as ferramentas que Deus nos dá, as instruções que Deus nos dá, elas não têm erro, elas são certas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor falava comigo que tem pessoas que elas se sentem como se tivesse sido esquecida. Que tem pessoas que se sentem como, aleluia, o Senhor não tivesse olhando para ela. E tem momento na vida da gente que a gente acha que Deus não está nos vendo, que Deus não está nos enxergando. Só que o Senhor, Ele está nos vendo, Ele está nos enxergando. Aleluia, porque o Senhor nos vê de todos os ângulos. Aleluia. Talvez hoje você chegou aqui e você esteja dizendo, mas por que eu estou passando por isso? E você esteja indagando por Deus o que você está passando. Aleluia. Tem coisas na nossa vida que, aleluia, faz parte de um propósito. Mas é necessário nós passar pelo processo. E o Senhor falava ao meu coração, o Senhor dizia assim, amém. Filha, tem muita gente que está passando, aleluia, por um processo. Só que o processo, ele não dura para sempre, ele não é definitivo. O processo, aleluia, ele é um processo que passa. E como todo processo que passa, sempre tem o quê? Vitória. E Deus falava ao meu coração, e o Senhor dizia assim, diga para ela, aleluia, que todo esse processo que ela está passando, que ela está vivendo, tem uma vitória para chegar na mão dela. Tem coisas que Deus nos permite entrar, aleluia. Deus nos deixa. E outras, o próprio Deus nos coloca. Por quê? Porque Deus quer manifestar a glória dele através da nossa vida e através da nossa situação. O Senhor, aleluia, crescer. Porque Deus fala aqui para alguém, o Senhor diz assim, eu sou Deus. Aleluia, que vou crescer dentro dessa situação. Tem pessoas que acham que este processo vai matá-la. Porque o Espírito Santo do Senhor diz, ela acha que o processo vai matá-la. Ela acha que o processo vai enterrá-la. Mas o processo está dando vida onde ela não tinha vida. Aleluia. E tem situações que Deus nos coloca para que portas venham ser abertas diante daquilo, aleluia, a qual ele fez. Porque tem porta que não é aberta pelo homem, tem porta que é aberta pelo próprio Senhor. Escuta só o que Deus vai dizer. Deus manda dizer para você que existe um tempo na tua vida onde portas foi aberta pela mão do homem. Só que para este tempo, Deus está dizendo que ele abrirá a porta. Como assim? Eu não estou entendendo. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você. Diga para ela que teve portas, que foi o homem que abriu. Só que terá acesso, que não vai mais depender do homem. Vai ser eu, o Deus dela, que vou abrir. Vai ser eu, o Deus dela, que darei acesso. Aonde ela acha que não teria acesso de entrar. O Senhor permite situações, aleluia, para ele nos colocar dentro de um propósito,
a qual ele quer nos honrar dentro dele. E o Senhor falava para mim, diga para ela, que eu vou honrá-la dentro deste propósito. Aleluia. Quantas coisas foram quebradas na tua vida? Estou falando porque Deus está mandando. Quantas coisas foram quebradas na tua vida? Quantas coisas tu teve que abrir mão na tua história? Quantas coisas tu teve que perder? Quantas coisas tu teve que deixar para trás? Oh, rabaia serdica subiará. Quantas coisas tu teve que abrir mão? Quantas coisas, aleluia, tu teve que deixar de lado? O Senhor está dizendo para ti, há uma recompensa. O Senhor manda dizer para ti, há uma recompensa. Deus está dizendo, filha, o que eu vou trazer para agora não se compara. O que foi perdido não se compara. O que foi deixado para trás não se compara. Aleluia, o que vai ser posto nas tuas mãos. Porque Deus manda dizer assim, eu vou colocar diante dela uma oportunidade que nunca foi aberto para pessoas comuns. Como assim? Tem oportunidades que são comuns abrir na nossa vida. Tem coisas que acontecem, aleluia, por conta de ciclo de amizade. Tem coisas que acontecem por conta que tem o ajeitado de alguém. Só que tem coisas, aleluia, que é extremamente fora da curva. E são essas coisas que o Senhor vai fazer. Aleluia, o Senhor vai fazer na tua vida coisas fora da curva para que aconteça na tua história e para que tu viva aquilo que não está programado para você viver, porque existe uma programação tua, mas tem uma programação do céu. E o Senhor falava comigo e o Senhor dizia assim, diga para ela, aleluia, que tem uma programação do céu. Aleluia, eu programei os passos. Não tem aquele tipo de pessoa que programa tudo. É ela gosta de programar, ela gosta de fazer. Ela, aleluia, fica incomodada quando as coisas não saem do jeito que ela programou. Ela tem medo, de viver mudanças. Aleluia, ela tem medo, aleluia, que as coisas não saiam como ela quer que saia. Então qualquer coisa, aleluia, que saia fora da rotina, aleluia, é um medo, é uma insegurança. Mas eu quero te dizer uma coisa da parte do Senhor, a qual o Senhor me trouxe aqui para te falar. Te acostuma, porque quem vive de milagre vive fora da curva. E o Senhor está dizendo, eu estou levando um povo para viver o que não foi vivido, para ver o que não foi visto e para contemplar o que não foi contemplado. Aleluia. Toda essa situação Deus me fala. Que está acontecendo é para você viver. Aleluia. O que você nunca viveu. Deus diz assim para mim. Aleluia. A situação vai gerar uma oportunidade. A situação vai gerar uma oportunidade, a qual o Senhor vai fazer com que ela viva uma oportunidade que na visão humana, humanamente falando, era impossível. Mas quem disse que ela vai viver? Aleluia.
o que é possível, ela vai viver o que é impossível para muitos, porque eu vou tornar possível. Tem muita gente, aleluia, que acha que Deus não faz milagre, que Deus não opera. Mas Deus manda dizer que ele ainda continua sendo o mesmo. Deus manda dizer que ele ainda continua sendo quem ele é. E Deus manda dizer que ele não volta, aleluia, com o que ele falou. Então para de se preocupar, porque tem alguém aqui que está se preocupando, aleluia, achando que Deus não vai cumprir, achando que Deus voltou atrás com a palavra. E Deus manda dizer que a palavra, depois que foi lançada, ela não volta sem ter, aleluia, feito o que foi determinado para fazer. O Senhor manda dizer a palavra, aleluia, que foi lançada. Ela vai se cumprir do jeito que foi dito. Olha só o que Deus falava comigo. E o que Deus falava comigo é algo forte para uma pessoa que, aleluia, que tem se questionado, que tem indagado com Deus, que tem conversado com Ele e, aleluia, tem levado ao Senhor algumas perguntas. Eu estou falando aqui para alguém que o Senhor trouxe para responder as indagações, para responder as perguntas. Sabe por quê? Aleluia, porque o meu Deus é Deus de resposta. Sabe por quê? Porque o meu Deus é o Deus que fala. O meu Deus é o Deus que responde. E Ele lhe trouxe aqui para falar nos seus ouvidos aquilo que você precisa escutar da boca dele. Aleluia. O que Deus vai fazer na tua vida, te prepara. Aleluia. Não é para massagear o teu ego. Não é para te engrandecer. É só para tu saber que tu tem um Deus zeloso e que vela para cumprir por sua palavra e que vai fazer o que o homem não foi capaz de fazer. Porque o Senhor diz assim: o que eu vou fazer na vida dela, o homem não foi capaz de fazer porque voltou, aleluia, atrás com a palavra. O homem retrocedeu, todavia que ela estava chegando, todavia que ela estava, aleluia, para entrar, sempre vinha a mão de um para puxá-la para trás, sempre vinha a mão de um para colocar no início da fila da onde ela já tinha esperado. Aleluia, tem alguém aqui que toda vida que chegava a vez dela, aleluia, era como se alguém puxasse e dissesse assim: vai lá para trás de novo, vai lá para trás de novo, porque aqui você não passa. Mas existe um Deus do céu que viu a tua trajetória e está dizendo que o homem não foi capaz de fazer, o que o homem não fez. Eu sou Deus que vou realizar. Eu sou Deus que vou fazer. Neste momento o Senhor me revela 3 portas. E essas 3 portas que eu vejo aqui, eu estou sentindo uma graça. E eu vim aqui hoje, aleluia, para falar o que Deus manda. Eu vim aqui hoje para entregar o que papai revela. Eu vim aqui para ser boca de Deus na tua vida. Eu não vim aqui para te alegrar. Eu não vim aqui para fazer show, não. Eu vim aqui para ser profeta na tua história e dizer que o Deus de Israel que faz vai mudar a tua vida. Oremai canaia sobre calabás. Erabaxer de que me dia sobre aná. O Senhor me mostrava aqui 3 tipos de porta. E neste 3 tipos de porta, olha só para mim, porque o negócio é forte. E senão tu não vai entender a revelação. 3 tipos de porta. Aleluia, se você não tem visão aberta, eu tenho. E quando eu estou falando aqui para você, é como se eu visse 3 portas na minha frente. Aleluia, sabe o que é que você vê igual eu estou olhando aqui para você? É o que eu estou enxergando. 3 portas, tá.
uma do lado da outra. E daí que me dia serdia nábia sébria. E nestas 3 portas eu vejo 3 placas. Onde que a manto que é dia serdia naia sé. E nestas 3 placas eu vejo escrito Deus, homem, e eu vejo, aleluia, o ajeitado. Como assim um ajeitado? Aquelas portas que são ajeitadas por terceiro. Sabe? Oi, amiga. Ei, mulher, será que tu podia ajeitar isso aqui? É. Oramai cantoneque de assébria. A porta do homem é aquela que só o homem decide quem entra. E tem a porta de Deus, com o nome Deus. Ei, canabaxer de queme de assébria. E nestas 3 portas você nem vai entrar pelo ajeitado, pela porta do ajeitado. Você nem vai entrar pela porta do homem, aleluia. Mas eu quero te dizer, a porta que Deus vai fazer tu entrar é a porta que Ele vai te colocar. Porque a porta que tem o nome Deus, Deus revela para mim, dizer para você. Diga para ela que esta porta sou eu que vou abrir. Não depende de ajeitado e nem depende do homem para colocá-la dentro da porta. O rabai canto rei sobre. O Senhor está dizendo, tu não precisa de A, tu não precisa de B para o que eu vou fazer na tua vida. Eu uso pessoas, eu coloco pessoas em movimento, eu coloco gente do lado para levantar a mão, eu coloco gente do outro para ajudar, sim. Mas nesse caso específico, sou eu que vou fazer. Nesse caso específico, sou eu que vou operar. Nesse caso específico é a minha mão, aleluia, que vai te colocar dentro. Sabe o que é que Deus manda dizer aqui para você? Deus manda dizer, prepara, porque a minha mão vai te colocar dentro. Sabe o que é que Deus me revela? Aleluia, Ele te colocando dentro da porta. Aleluia, que Ele está abrindo para você. E Ele manda dizer, a honra e a glória vai ser minha e não vai ser dada ao homem. Oh, rebai cantar camaço biedia. Sabe o que é que Deus me mostra aqui? Aleluia, eu vou dizer o que Deus me revela, porque eu estou aqui para entregar o que papai mandar. O que o Senhor me mostrar, eu vou dizer. O que Deus mandar eu falar, eu falo. Eu não tenho isso. Aleluia, por muito tempo eu me prendi. Ai, Senhor, eu não vou falar isso, não vou falar aquilo. E o Senhor fala que é o que estou mandando. Eu não me prendo, é a forma que Deus usa e é desse jeito aqui e pronto. Nós temos que aceitar a forma que Deus quer trabalhar através de nós na vida dos outros, porque só assim nós vamos ser completas em Deus, fazendo a sua vontade, porque só se é completa em Deus quando se faz a sua vontade. E o Senhor me mostrava aqui, aleluia, como se fosse alguém de frente para a porta. Oremai, que me der, e sabe, como se ela não estivesse entendendo o que está acontecendo. Dispersa, de frente para a porta, e ela dispersa, não entendesse o que está acontecendo. O rei barracher de camantonete de assé. E sabe quando você vê a porta se abrindo, aleluia, e a pessoa dispersa, e a porta que estava fechada se abrindo, ou seja, já aberta, orabaia sérdia, e a pessoa continua do lado de fora, mesmo com a porta aberta, porque essa, aleluia, é a visão agora que Deus me dá. E sabe quando você vê que alguém leva um empurrão, tem gente que não está entendendo, sabe, a porta aberta, a pessoa está dispersa, aleluia, como se, aleluia, viesse um empurrão, empurrasse aquela pessoa para dentro da porta. O Senhor está dizendo, ei, aleluia, o que eu tenho para você, nem que eu lhe empurre para dentro do que eu quero, você vai entrar naquilo que eu quero lhe colocar. Ai, eu quero que tu imagine a cena que Deus me revelou em visão aqui. A pessoa bem assim, ó, dispersa, sem entender nada, de frente para a porta aberta, e como se ela, puf, levasse o empurrão e entrasse dentro da porta. Aleluia. E o Senhor está dizendo, quem disse que tu precisa entender? Oremaica, subedecai. Quem disse que tu precisa entender? Tem coisas, aleluia, que se for preciso eu te empurrar, eu te impulsionar.
eu te fazer entrar. Eu vou te fazer entrar, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, tem coisas que eu não vou deixar você entender, não. Tem coisas que eu não vou deixar você compreender, não. Sabe por quê? Porque se eu fizer você compreender, antes do tempo você não tem coragem de exercer o que eu já determinei para você fazer. Senhor, me revela o processo. Senhor, me revela o propósito. Deus é revelando o propósito e ocultando o processo. Sabe por que Deus revela, aleluia, o propósito e oculta o processo? Porque senão tu fica no meio do caminho. Porque senão tu não vai. Porque senão tu não passa pela porta, tu fica do lado de fora. Aí Deus está dizendo, tu acha que eu vou revelar, aleluia, o processo a tu, para tu ficar no meio do caminho? Eu revelo o propósito. Ei, o propósito revelado é a coisa mais linda, não é não? O propósito revelado é lindo. É Deus te usando, Deus fazendo, Deus movimentando, Deus trabalhando, Deus operando. Aí o processo é chorando. Aí o processo é sendo espremida. Aí o processo é sendo amassada. Aí o processo é sendo esticada. Tu acha que Deus vai revelar o processo para tu desistir sem nem mesmo tentar? Vai não, ele vai revelar só o propósito. O processo é com, aleluia, o passar dos passos. Com o passar dos passos, Deus vai revelando, aleluia, o processo. Eu vou te lapidar aqui. Eu vou, aleluia, trabalhar aqui. Vou te estruturar aqui. Eu vou te afiar aqui. Eu vou, aleluia, te fazer aqui florescer. Aqui, aleluia, tu criará raiz. Aqui tu não permanece, aqui é só passagem. Ele vai revelando com o passar dos passos que tu vai dando. E tem gente, aleluia, que já está dando passos. Tem gente que já está muito longe. Tem gente que Deus está dizendo assim, aleluia, por isso que tu estás passando todas essas provações, porque tu não vai ser usada em uma área só. Tu vai ser usada, aleluia, em muitas áreas. E tu precisa, sabe de quê? De prioridade para falar. Sabe por quê? Porque só quem tem prioridade para falar de algo é aqueles que passaram pelaquela situação. Como é que você vai passar, aleluia, por uma situação, aleluia, e você não vai ter prioridade? Deus está dizendo, eu estou lhe dando prioridade, por isso que eu estou permitindo você passar. Quando você for falar de cura, é porque Deus lhe curou. Como é que você vai falar de cura se você nunca foi curado? Como é que você vai falar de depressão, que Deus cura depressão, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus faz, se você nunca passou? O Senhor está dizendo, toda essa situação, aleluia, eu estou te dando prioridade para, aleluia, tu usar lá na frente o que tu tá passando hoje. Porque o que tu tá passando hoje vai ser usado lá na frente, tu tá entendendo? O que tu tá passando no agora, aleluia, vai ser usado lá na frente. Aleluia. Eu tô passando por um momento aonde, aleluia, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Eu também tive. Eu tô com uma depressão tremenda, eu também tive. Aleluia, eu pedi a Deus para morrer, eu também pedi. O meu casamento está destruído, eu também tive um casamento destruído. O meu marido tá nas drogas, o meu saiu das drogas. Eu cheguei no fundo do poço, eu também já tive lá e eu sei como é. Aí sabe por que Deus está deixando tu passar tudo isso? Para quando tu sair de lá, tu dizer, Deus faz. Deus fez na minha vida. Deus operou na minha casa. Deus me curou. Deus entrou na minha vida.
Rabaicanai sobrecalabas. Aí o Senhor está dizendo, por isso que tu não entende o porquê tu é provada. Por isso que tu não entende o porquê tu é amassada. Por isso que tu não entende o porquê tu é espremida. É porque para cada, aleluia, espremida que eu te dou, eu estou extraindo de ti um óleo novo. Eu estou extraindo de ti uma essência. Remando subdecaia. Daias, ebrianova. Ó, essência nova sendo extraída. Ó, eu extraindo o novo de ti, meu Deus. Tem 3 essências do céu aqui hoje. Aleluia. Tem 3 essências do céu aqui hoje. Aleluia. Cura. Eu vejo como se fosse um vidro sendo aberto. E esse vidro, quando ele foi aberto, eu vejo o nome cura. Sobre tua vida, Deus está descendo, aleluia, uma essência. Deus está descendo unção nova, e essa unção é unção de cura. Eu vejo um vidro, e eu vejo este vidro com o nome interpretação. Existe um dom hoje aqui, uma essência de interpretação de línguas. E o outro vidro eu vejo sabedoria. Aonde Deus está, aleluia, derramando uma unção de sabedoria. As 3 essências hoje foram entregues. Não sei se são para 3 pessoas, aleluia, não sei se são para mais pessoas, ou não sei se é 3 essências e uma pessoa, porque Deus não me revela quantas pessoas, mas eu creio que a unção está sendo neste momento derramada. Então receba as 3 essências sobre tua vida neste momento. Receba sobre tua vida neste momento. Aleluia. O que Deus vai fazer com você, aleluia, é fora do comum. Você já viveu o comum até agora. Mas o que Deus vai fazer na tua vida é fora, aleluia, do comum. Olha só o que Deus falava comigo aqui para me entregar. O Nekamanda subcaia darabasérdia. Aleluia. Herimikai antonai iahase. Aleluia. Pelo olhar humano. Eita, né? Aleluia. Humanamente falando, era impossível de Mefibosete, não vou pregar sobre Mefibosete não, sentar na mesa do rei. Aleluia. Sabe por quê? Porque era uma desonra para um rei, uma pessoa que tinha uma deficiência, se sentar na mesa com ele. Mas quando se tem uma promessa, a promessa nos faz chegar aonde humanamente é impossível, aleluia, de nós chegar. E o Senhor falava comigo, e o Senhor dizia assim, diga para ela, Ramasheriquemia, Iamantu Ramasépria, que aquilo que é impossível humanamente de acontecer, é possível, aleluia, para mim, e eu vou fazer, diz o Senhor. Ei, quem visse, aleluia, o estado dele, diria que ele nunca iria chegar, por mais que tivesse uma promessa, por mais que tivesse uma aliança. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que quando Deus promete algo para nós, o Senhor trabalha de forma incomum para nos fazer acessar o que Ele quer que nós acesse e para nós entrar onde Ele quer que nós entre.
Você tem dimensão da onde Deus vai lhe colocar e aonde Deus vai fazer você entrar? Da onde você vai acessar? Porque até agora, aleluia, você não tem conseguido ver nada. Até agora você não tem conseguido enxergar nada, porque essa, aleluia, é a visão que Deus me dá de você. Aleluia. É como se você tivesse com os olhos fechados. Aleluia. Mas você não está com os olhos fechados, você está com os olhos abertos. Os olhos fechados significa que você não está enxergando o trabalhar de Deus dentro da história. Aleluia. Porque humanamente para você é impossível. Humanamente para você, aleluia, é só mesmo um milagre incomum. Porque não é um milagre comum. E o Senhor manda dizer para você: eu trabalho em milagre incomum. Eu trabalho em milagre incomum. Algumas coisas vão se fechar, você está entendendo? Aleluia, para Deus te tirar. Aleluia, da onde Ele quer te tirar. Olha só, Deus confirmando. Algumas coisas vão se fechar. Porque para portas grandes se abrir, Deus vai fechar algumas portas. Aleluia, que não nos cabe mais. Deus manda dizer para você: você não vai precisar se encaixar. Você não vai precisar se diminuir. Você não vai precisar se anular. Porque aonde eu vou lhe colocar, você vai entrar do tamanho certo. Teve lugares que você teve que se adaptar. Teve lugares que você teve que se encolher. Só que Deus está dizendo: aonde eu vou colocar, você não vai se encolher, você não vai se diminuir, você vai caber na sua medida, você vai caber no seu tamanho. Porque sou eu que estou abrindo. Lembra da porta que Deus me mostrou? Que estava escrito com o nome de Deus, que é a porta que Deus vai abrir? Aleluia. O Senhor está dizendo: eu vou deixar algumas coisas, aleluia, se fechar. E já estou deixando, não estou não? Porque, aleluia, tu se questionasse, aleluia, comigo, e dissesse: Senhor, o porquê que o Senhor está deixando acontecer? Eu estou deixando acontecer porque se eu não deixasse acontecer, você não se moveria, você não sairia, você não se levantaria, você não se moveria. Aí eu estou deixando. Mas eu quero que tu entenda que quando uma porta pequena se fecha para você, eu já tenho outra aberta grande para te colocar dentro. Você não vai ficar sem entender por muito tempo. Aleluia, porque Deus está dizendo: você não ficará fora da porta, você entrará para dentro dela. Você não ficará fora da porta, você vai entrar para dentro da porta. Aleluia. Quando ele foi chamado, aleluia, pelo rei, a porta da casa de Maqui se fecha, porque tinha uma porta do palácio sendo aberta. Deus manda dizer: uma porta se fechou para outra maior se abrir. O Rabai cantou na racer de Ariasé. O Senhor diz assim: diga para ela, que eu a trouxe aqui, para dizer para ela, rica na que uma porta se fechou, mas a porta, aleluia, que se fechou foi pequena, para uma maior se abrir. Enquanto a porta da casa de Maqui se fechava para Mefibosete, a porta do palácio já estava aberta sem ele nem saber. Porque quando ele entra pela porta, ele fica assustado.
Ele acha que o rei vai matar ele. Aleluia. O Senhor está dizendo, tu está assustada. Aleluia, tu tá achando que vai morrer. E a mandora marcheia subcantenia. Mas o Senhor está dizendo, eu estou usando a situação. Aleluia, para te elevar dentro dela. Para, aleluia, te fazer subir de nível dentro dela. Para te fazer subir de degrau. Ou de que me sobredeia. Aí o Senhor está dizendo, aquilo que humanamente era impossível acontecer na vida de gente comum, vai acontecer na tua vida. Agora eu quero que tu entenda algo. Aleluia, que Deus está mandando eu falar aqui, especificadamente. Aleluia, olha aqui para mim. Aquilo, aleluia, que Deus vai fazer na tua vida, vai ser tão grande, aleluia, que o Senhor vai pegar o que é comum para transformar em comum, aleluia. O Senhor vai pegar o que é comum e vai transformar em incomum. É porque Deus vai pegar uma simples pessoa que é comum, aleluia, para operar a vontade dele. Derra sobre a na vida dela, de uma forma onde muitos vão ficar como de queixo caído, de boca aberta, sem entender como. Aleluia. Não tinha família desse porte, não tinha influência, não tinha ninguém. Como foi que aconteceu? Eu não sei como vai acontecer, eu sei que acontecerá. Oramai cantou, remia sobre. Eu não sei como Deus vai fazer, eu sei que Ele vai fazer. E Deus está dizendo, filha, diga para ela que eu estou pegando o comum para fazer em comum. Que eu pego o improvável e torno provável. O rabacaxeriamanto, né? Aleluia, a porta se abriu. Mefibosete passa por ela. Aleluia. Sabe o que acontece? Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus já está usando pessoas, aleluia, para estar se movimentando por você. Tem gente que pensa que vai fazer um mal, e Deus pega o mal e transforma em bem. Tem gente que pensa, aleluia, que vai te anular, e Deus vai pegar aquelas palavras que foram usadas para te anular, para te promover. Derrama sobre a é o que o Senhor faz com as palavras, aleluia, que são lançadas da boca de Ziba, aleluia. O Senhor pega aquelas palavras ali, aleluia, e usa a favor de Mefibosete, aleluia. O que ele falou não teve valia, não teve garantia. O Senhor está dizendo, aquilo que falam de você não tem valia, não tem garantia, porque ninguém anula o que eu, Senhor, aleluia, falei ao teu respeito. Ainda que se levante, aleluia, ainda que armem, ainda que trame, ainda que arquitete, aleluia, ainda, aleluia, que mexa, aleluia, os pauzinhos, como tem esse ditado. Deus manda dizer, embora faça tudo o que tem que fazer para tentar anular, não vai anular. Não vão conseguir. Porque tem pessoas na tua vida que se levantam como Ziba. Aleluia. Tem pessoas que se colocam de pé. Aleluia. Para tentar te atrapalhar. Porque Deus me revela. E não são um, não. Aleluia. São várias pessoas que se colocam como Ziba para tentar, aleluia, te atrapalhar. E eu vejo esta guerra. Que já tem se estendido. Aleluia. Há um certo tempo que tem gente se levantando contra você com o espírito de Ziba, aleluia, querendo atrapalhar, querendo impedir, usando teu nome para tentar se promover, aleluia, e através de ti te rebaixar. Usa teu nome para tentar se promover a si mesmo e usando teu nome quer te rebaixar.
Mas o Senhor manda dizer para ti, eu estou vendo. Rema e a série de camas. O Senhor manda dizer para ti, eu estou enxergando. Aí a minha ceia. E o Senhor diz para ti, eu não tenho culpado por inocente, nem inocente por culpado. E o Senhor está dizendo, minha filha, aleluia, eu sou o Senhor, aleluia, que vou operar dentro da situação, para mostrar para você, que eu sou o Deus que faz na tua vida. Mesmo com uma torcida contra. Eita, aqui a subederraia arabaxe. Porque o Senhor me revela uma torcida contra. De canabia sobre. E o Senhor está dizendo, mesmo com uma torcida contra, mesmo com o povo contra, eu sou Deus que me levantarei por ela, para colocá-la dentro, aleluia, da porta que eu estou, aleluia, abrindo para ela. Sabe o que é que Deus me mostra aqui? Deus me mostra exclusividade. Você sabe o que é exclusividade? Aleluia, você já viu aquelas peças únicas? Aleluia, exclusiva, que só tem aquelas? Aleluia, Deus manda dizer sobre a tua vida. Há uma exclusividade minha. Aleluia, e há honra para você. Se você pudesse contemplar o que Deus está me mostrando aqui, aleluia, há uma exclusividade muito grande, peça única, e o Senhor manda dizer, aleluia, eu fiz as medidas, e as medidas que eu fiz para elas não cabem em ninguém. Porque, aleluia, são exclusivas para ela. O Senhor diz, ainda que queiram entrar no que eu preparei para ela, não consegue entrar. Porque há uma exclusividade. Aleluia. A tamanho, a medida. Veja só o que Deus me mostra. Sabe aqueles cabides de roupa? Eu vejo como se fosse uma peça branca, alva, pendurada num cabide daquele. Aleluia, uma peça de roupa. Aleluia. E o Senhor, quando Ele me mostrava em visão essa peça de roupa em uma sala branca, aleluia, uma sala totalmente branca, e essa peça de roupa branca nesse cabide. Aleluia. O Senhor falava comigo, o Senhor dizia exclusividade. E eu dizia, como assim, Senhor? O Senhor disse assim, o que eu fiz para ela, só cabe ela. Ainda que tente entrar, aleluia, não cabe. Eu fiz do tamanho adequado. Quem tentar entrar ou fica frouxo ou fica apertado. Mas nela cabe perfeitamente. Porque o que eu faço na vida dela, eu faço perfeito. Eu capricho. E a roupa, ela se ajusta no corpo dela. Não é ela que se ajusta. É o que eu fiz se ajusta nela. O Senhor está dizendo para você, assim como eu fiz na vida de Mefibosete, o incomum, eu vou fazer na tua vida. Muitos não dão nada por você. Escute só o que Deus está mandando eu te entregar. Muitos te desprezam. Aleluia. Teu nome já foi riscado muitas vezes de lugares. Aonde era para tu receber convite, vou entregar.
Aonde era para tu receber convite, sempre vinha um de lá para cá e dizia, não vamos chamar não. Não vamos dar oportunidade agora não. Daí a minha casa sobrada e a sério. Aleluia, tu já foi excluída de mesa sem tu nem saber que tu foi excluída. Daí cama sobrada. Mas o Deus que enxerga tudo, rica na que dei a minha. Ele manda dizer para você, ei, minha filha, no que eu quero que tu entre, ninguém exclui. Aonde eu quero que tu esteja, ninguém risca. Aleluia. Riscar teu nome em portas humanas. Tiraram você de mesa sem nem você saber. Aleluia, porque era a mesa que eu, aleluia, não estava. E eu usei aqueles, aleluia, para nem te chamar, porque a minha presença passava longe. E o Senhor está dizendo até quando tu vai se sentir menor. Porque quando tu chega nos lugares, tu se sente a menor. Porque quando tu chega nos lugares, tu se sente a pequena. Porque quando tu chega nos lugares, aleluia, tu começa ali, aleluia, a se achar inferior. Ei, camideria sobra a série de cambia. Mas eu, o Senhor, o teu Deus, estou hoje, aleluia, tirando da tua vida esse sentimento que tu carregava. Aleluia. Esse sentimento que tu tinha dentro de ti. E que às vezes dava vontade de se esconder, de correr, de não estar. Dei, cai a minha sobre. Eu vou tirar de dentro de você esse sentimento. E tu vai, aleluia, chegar. E quando tu chegar, aleluia, tu vai ter uma ousadia e uma força que tu mesmo não vai se reconhecer. Tu vai dizer o que está acontecendo comigo. Se fosse em outros tempos, eu estava querendo me esconder. Se fosse em outros tempos, eu queria estar, aleluia, querendo me anular. Dei que a série de me de cai. Andia. Deus está dizendo, eu estou mudando. O Senhor está dizendo, eu estou mudando. É me achar de cambiar. O Senhor está dizendo, eu estou acelerando. É me cantorabacaias. O Senhor está dizendo, eu estou fazendo. E o Senhor está dizendo assim, aleluia, confia. Porque eu vou te dar uma graça tão grande. Eita. O Senhor diz, eu vou te dar uma graça tão grande. E essa graça que eu vou te dar, aleluia, ela vai estar sobre ti, que ela vai acarretada de uma autoridade. E você vai olhar assim para o sentimento e você vai dizer, aqui você não tem mais vez. Eu vejo o Senhor blindando a tua armadura espiritual. Sabe quando você tem uma armadura? Sabe quando você compra um carro e você blinda ele? Aleluia. Eu vejo como se o Senhor estivesse blindando. E a manto terra sobrecai. Sabe para quê? Aleluia. Para que as fragilidades não penetrem pela armadura. E a mianto caia sobre decaiadas. Deus está dizendo para este tempo. Eu não vou permitir mais esse tipo de situação. Para agora,
Eu não vou permitir mais esse tipo de coisa. E candia sobre de que porque eu estou trazendo sobre ti, aleluia, uma blindagem nas tuas armaduras espirituais. Dei que ande a sébia. E o Senhor diz assim, tu não vai entregar não. Porque o Senhor fala para mim que tu queria desistir. Aleluia. O Senhor falava para mim que tu queria parar. Porque tu tá sentindo o peso de toda a situação nas tuas costas. E Deus está dizendo, você não vai parar. Eu vejo o Senhor te dando água. O Senhor está dizendo, eu vou te dar água, vou te dar pão. E tu vai continuar a caminhada. O rabaxer de cambiassé. Olha, Deus está dizendo, eu quero te mover dentro desse ambiente aonde eu te mostro as coisas, aonde eu te revelo e aonde eu te entrego. Porque é dentro desse ambiente, aleluia, que você vai viver o que eu tenho para você. Só vive dentro do ambiente profético quem acredita. Quem não acredita não vive. Naamã desce lá no Jordão. Se banha 7 vezes. Não vou nada. Não tem rio melhor? Tem. Se ele não tivesse ido, se ele não tivesse acreditado, ele não tinha vivido, tinha ficado com a lepra. O Senhor está dizendo, só vive promessas, cumprimento. Quem acredita, quem não acredita, fica aí, ó, na peleja sempre. Dei canábia sobre de calava. Só que eu tô pregando aqui para um povo que é movido pelo Espírito e mesmo sangrando devido às lutas e o combate, devido às guerras internas, devido, aleluia, às pelejas e às aflições diárias, mesmo as coisas dando errado, rica na que a sobre a naiassé. Estão dizendo, eu acredito, eu creio. Eu estou pregando para um povo que está vendo tudo desabando de um lado para o outro. E está dizendo, a palavra foi liberada. Eu estou debaixo dela. E palavra liberada só acontece na vida daqueles que creem. E o Senhor está dizendo o que eu falei. O que eu disse. Eu sou fiel para fazer. Eu sou fiel remanto querdini que me hace para operar bem maior. E derrama sobre a nai. Porque o que eu vou fazer, nei vai ser bem maior. E amantou, eu sinto uma graça tão grande aqui. Eu sinto um mover tão grande aqui. Dei a subir de que me dei a mediante a sébria, você já leu a história da transformação da águia? Aleluia, que ela precisa se isolar. Eu tive uma visão aqui, onde eu vi uma águia que ela abria assim as asas bem grandes. Pense como é grande, eu nunca vi de perto. Mas, aleluia, parecia 3D. Tem cabachardia. Sabe quando você nunca viu, mas quando Deus abre sua visão, você tá vendo ali. Tem cardeira baixé. E diamanabia sebria da camia sé. É como se ela tivesse passado pelo processo da renovação. Você já viu algum filme em 3D? Que
que é nitidamente a visão que Deus me deu aqui agora. Parecia que estava aqui, quando abri assim, eu chego, fiz assim, porque vai peitar em mim. Que é só quem entende. O espiritual é quem crê. Pessoas que não acreditam nunca vão compreender o que é isso. E Kabadaia sério, eu via como se as asas da águia se abrissem. E ela tivesse passado por aquele processo. E ela estava pronta agora para voar. O Senhor falava comigo e o Senhor dizia: eis que eu, aleluia, a preparei. Eis que eu a preparei. E agora eu estou. Liberando-a. Liberando-a para o voo. Amato canaidia. E amassobrada queria caias. Mas o porquê que ela não sai do chão? E a dai cadaia sebra. O porquê que ela abriu as asas e ela não sai? Deriandai cada sobriadia. O porquê Deus está dizendo que a liberou e ela continua sem voar? Eu vejo algema no pé da águia. Ela barria cantonique dará xerdia semiodia. E o Senhor está dizendo: até quando tu vai se permitir ficar presa? Ai, canai que a sérvia. Até quando tu vai permitir que te prendam? Dei canadia sofria da sérvia. Ei, eu vejo como se uma chavinha, e não é uma chavinha simples, ela é diferente, abrisse, liberasse. O Senhor está dizendo: tudo o que prendia teus pés, dei cai, ai, está sendo agora liberado. Você pode sentir essa unção aí. Estavam te impedindo de acessar, estava te impedindo de chegar, estava te impedindo de voar, porque queriam te segurar, diante a sobria. Mas assim te diz o Senhor, o teu Deus, não vão te impedir, não. Não vão te impedir, não. Não vão te segurar, não. Não vão te prender, não. Sabe o que é que Deus diz pra ti? Deus diz assim: eu tenho a chave de Davi. Remanto rabasséria. Eu tenho a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha. Aleluia, a chave que abre e ninguém fecha. Eu tenho a chave na minha mão. E tudo que eu abro, o inferno não fecha. O Senhor está dizendo: vai fechar não a porta. Dei camana que a sobra na rasébria. Vai fechar não. Dei a sobra na rasébria. O Senhor está dizendo: sou eu, Deus. Aleluia, que abro, e o que eu abro está aberto. Permanece aberto. Fica aberto. Existe uma zombaria, meu Deus. Existe uma zombaria com teu nome. Renai que me assobra, nai que asserdia. E o Senhor está dizendo: deixa. Deixa falarem, deixa zombarem, deixa dizerem. Ei, Decassíbia, pegarei de surpresa. Anamiassubecai. Tem alguém que vai ser pegado de surpresa.
Andia sobrecaia da minha sédia. Vai pegar de surpresa porque vai saber só da notícia. Deus manda dizer, tu não vai ficar aí por muito tempo, não. E eu não estou falando espiritualmente, não. Eu estou falando geograficamente. Tu não vai ficar aí por muito tempo, não. E essas pessoas que riram, que zombaram, vai ser pego de surpresa. Aleluia, porque quando te procurar, cadê ela? Não, ela morava aqui, mas ela não mora mais. Deus vai tirar você deste lugar. Deus vai mudar o teu nome na boca da oposição. Vai te honrar na frente deles. Deus vai mudar o teu nome na boca deles. Aleluia. Sabe por quê? Porque eles eram o primeiro a falar mal de ti. Mas eles agora vão, aleluia, falar diferente. Vai dizer, Deus fez na vida dela. Realmente Deus operou. Porque ele dizia, olha, abandonada, esquecida. Tá vivendo num mundo de ilusão. Doida. Maluca. Mas Deus vai mudar o teu nome na boca da oposição. Deus vai, aleluia, tirar você desse lugar, vai mudar teu nome na boca da oposição. E vai te honrar na frente deles. Aleluia. E Deus diz assim, tu só vem para visita. O Senhor diz assim, tu só vem para visita. Aleluia, para tomar café e ir para casa. Quando Deus te tirar, você vai mudar, aleluia, de lugar e vai ser logo. Deus manda dizer para você, você não vai demorar a sair daí não. E tem gente que vai dizer assim, meu Deus, foi assim, de uma hora para outra o que aconteceu. Não sabe que tu já estava há mais de ano no processo. Porque ninguém vê o processo. Ninguém vê a renúncia. Ninguém vê o choro. Ninguém vê a renúncia. Ninguém vê o que tu teve que abrir mão. Porque o Senhor diz pra mim, ela teve que abrir mão de muita coisa. Ela teve que deixar muita coisa. Mas não se preocupe. Aleluia. Porque Deus manda dizer. Há uma recompensa. Meu Deus. Deus manda dizer, há uma recompensa. Diga pra minha filha. Eita, eu vou dizer. Pode falar, papai. Porque eu tô aqui para dizer mesmo. O Senhor diz assim, diga para minha filha, aleluia, que há uma recompensa. Oh, Rabai, Canaia, Sérdia. Diga para minha filha que além da recompensa, vou gratificá-la. Meu Deus. Arriande, Cachérdia, da Caminada, que além, aleluia, da recompensa, vou gratificá-la. Porque sou um Deus. Que faço. Sou um Deus que opero. Sou um Deus que trabalho. Diga para ela que eu estou trabalhando. Olha, as águas estão se mexendo. Não tem quando você bota água dentro de uma bacia e você fica mexendo na água e ela fica fazendo aquele barulho? Pois é o barulho que eu estou ouvindo de água se mexendo. O Senhor disse assim, diga para ela que eu já comecei a mexer. Diga para ela que eu já comecei a mexer. E você sabe o que é mexer? Agir. O Senhor diz, diga para ela que eu já comecei a agir. Eu tô com uma palavra aqui que eu ia falar e Deus não deixou.
E o Senhor diz assim, diga que eu estou fazendo, que eu estou movendo, que eu estou trabalhando, que eu estou operando. Que eu já comecei, ó, a movimentar. Deite que me anda aqui me assobria. O Senhor diz assim, prepare teu coração. Porque tu vai se alegrar. Escute o que Deus está dizendo para ti aqui agora. Tu vai se alegrar. Eu não sei qual é a forma que Deus vai usar para te alegrar. Mas tem uma alegria chegando por esses dias, viu? Deus vai te alegrar. Eu não sei o que Deus vai usar para te alegrar. Mas alguma coisa vai acontecer. Depois tu vem testemunhar e tu diz, Deus me alegrou mesmo. Aramanda que a sobre decai. Porque o Senhor manda dizer para ti, eu sou Deus. Aleluia, que estou trazendo uma alegria para o coração dela. Meu Deus. Eu sou o Deus que estou trazendo uma alegria para o coração dela. Diz o Senhor, tu crê que Deus falou aqui nesta noite? Aleluia. Se tu crê, tu diz amém. Glória a Deus.